Salmo 27, versículo 4 e 5 diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me sobre uma rocha. Amém? Amém. Se assente aí com a sua Bíblia aberta no texto. Nós estamos aqui nessa quinta-feira para cultuar a Deus, um culto ao qual nós damos ênfase numa palavra de vitória, numa palavra para nos encorajar, para nos dar ânimo, e nós precisamos disso, irmãos, porque os dias são maus. E eu quero aqui, à luz desse texto que nós lemos, mostrar alguns ensinamentos bíblicos para que nós possamos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? E eu já quero aqui, sem delongas, ir direto ao texto e direto ao ponto, porque o salmista começa dizendo assim no versículo 4: Uma coisa pedi ao Senhor. O que é que eu entendo quando o salmista diz aqui uma coisa? Eu entendo que o salmista tinha prioridades. Vocês bem sabem que se os dias hoje fossem de 50 horas, não daria tempo para fazer tudo aquilo que a gente tem desejo de fazer. É assim ou não é? Eu cheguei aqui na igreja, fui aqui ao banheiro aqui do lado, o Miguel disse assim para mim: pai, eu queria fazer uma aula, que nós passamos ali, estava escrito ali jiu-jitsu, taekwondo, né? Aí eu falei assim: eu queria fazer uma aula de defesa pessoal. Miguelzinho falando. Aí eu falei assim: é importante, filho, só que não dá tempo da gente fazer tudo. Você já está fazendo escolinha de futebol, eu quero te colocar na escola de música para você aprender teclado, e você vai ter que escolher ou futebol ou às vezes uma defesa pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque é tanta coisa, irmãos, que a gente tem para fazer, que não dá tempo de fazer tudo, né? Eu acredito que muitos têm vontade de estudar inglês, fazer um curso superior, né? Fazer uma aula de natação. Hoje essa geração mais nova, poucos que sabem nadar, né? Não tem mais aqueles papai que jogam o filho no meio do rio e fala: se vira, né? Então, assim, tanta coisa que a gente precisava aprender, mas não dá tempo de fazer tudo. Por isso nós precisamos, né, ter prioridades. Por quê? Quem é casado tem que cuidar da esposa, a esposa tem que cuidar do marido, logo vem os filhos, tem um trabalho, tem as coisas da igreja, tantas e tantas coisas. Então nós precisamos aprender com o salmista o seguinte: temos que ter prioridades. Prioridades. Mas para termos prioridade, uma coisa muito importante que vem antes de nós estabelecermos prioridade é nós discernirmos qual é o nosso chamado, o que Deus espera de nós. Porque de acordo, irmã Luzia, com o nosso chamado, de acordo, Deus e do que Deus espera de nós, nós vamos estabelecer prioridades. Por que eu digo isso? Quando nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja começou a crescer de uma forma tremenda, muito rápido. Logo no seu primeiro discurso foram quase 3.000 almas. Meus irmãos, aqui em Pameri não tem nenhuma igreja com 1.000 membros. Lá naquele primeiro discurso foram quase 3.000 almas. Na segunda pregação foi quase 5.000. Daqui a pouco o escritor Lucas vai dizer o seguinte: era uma grande multidão. E a igreja começou a crescer muito, muita oferta entrando, muito dinheiro entrando, muita coisa para fazer. E ali os apóstolos começaram a perder, irmã Dil, do foco do seu propósito, começaram a perder as suas prioridades. E aí eles começavam, irmã Maria, pegar o dinheiro, começavam a repartir o pão, começava a fazer um trabalho de assistência social. Daqui a pouco, irmã Clemênia falou o seguinte: espera aí, está tudo errado. Se a gente ficar aqui só por conta de levar a cesta básica, vamos colocar nos dias de hoje, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz,
só por conta dessas coisas, o que vai acontecer? Nós vamos perder o foco do nosso chamado, que era um chamado à oração e um chamado à palavra. E aí o que eles falaram assim? Vamos levantar diáconos, homens cheios do Espírito Santo, para quê? Para que eles façam o trabalho da obra social, e nós vamos nos dedicar no quê? Na oração e na palavra. Eles estabeleceram prioridades. Vocês sabem que desde 2023 nós temos uma parceria missionária em Moçambique, e praticamente todos os dias eu converso muito com o pastor de lá, o pastor José Fogo, e por muitas vezes eu falei para ele: pastor, você tem que focar em prioridades, focar no seu chamado. Por quê? Morre com lá, irmã Maria, fica doida. Eu tenho que fazer o velório, eu tenho que arrumar um negócio para preparar um caixão. Aí acontece uma outra coisa lá, eu tenho que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Eu falei assim: pastor, você vai morrer cedo desse jeito. Aqui é 5 horas de fuso horário. Tem vezes que aqui é 10 horas da noite, lá é 3 horas da manhã. Ele está lá no celular desesperado, procurando, recursos para quê? Para resolver problema de um, resolver problema de outro. Eu falei assim: pastor, foca no seu chamado, foca naquilo que é o seu chamado, que é o pastoreio. Foca em cuidar das pessoas, foca na oração, foca na palavra. Por quê? Porque a gente não dá conta de fazer tudo. Hoje nós vivemos uma sociedade diferente de 40, 50 anos atrás, onde a maioria das mulheres trabalham fora, tem dupla jornada, e isso sufoca. Então, se a gente não estabelecer prioridades, igual Davi escolheu, uma coisa eu peço ao Senhor: Davi era rei, irmãos. Pensa quanto problema, quanta coisa Davi tinha para resolver. E na época que Davi era rei, ele era rei do maior território. Hoje Israel é pequeno, mas na época de Davi era muito grande o território lá. Então era muita coisa para resolver. Naquela época não tinha um carro para você viajar, tipo assim, 200 quilômetros, igual a gente vai para Goiânia em 2 horas, 2 horas e meia. Naquela época não tinha um helicóptero para você viajar rápido. Então tudo era mais demorado, tudo era mais cansativo. Então Davi tinha muitas coisas, mas ele estabeleceu o quê? Prioridades. Então nós precisamos ver qual que é o nosso chamado, e dentro do nosso chamado estabelecer prioridades. Eu acho interessante uma coisa que o pastor Luiz Hermínio sempre fala. Ele fala o seguinte: às vezes o camarada foi chamado para ser um empresário, um grande empresário. Aí ele quer focar no serviço da igreja. Aí ele não vai nem exercer o seu chamado, que é ser empresário e patrocinar o reino de Deus com o dinheiro que ele vai ganhar, e nem vai ser um bom pregador, nem vai ser um bom diácono. Por quê? Porque está fora do seu chamado. Então nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Para quê? Para a gente estabelecer prioridades. Uma alegoria muito fácil, irmão Antônio, para a gente entender, porque isso é o futebol. Se você pegasse lá na Copa de 94, foi a primeira que eu assisti, que o Brasil foi campeão, pegasse o Tafarel e colocasse no lugar do Romário, e colocasse o Romário no lugar do Tafarel, muita gente não sabe nem o que é isso que eu estou falando, é o goleiro no lugar do atacante, não ia funcionar. O Brasil não ia ser campeão. Então nós precisamos entender qual é o nosso propósito, e aí sim definir prioridades para que as coisas possam dar certo. Então, como eu disse, às vezes o camarada nasceu para ser um empresário e patrocinar o reino de Deus, mas ele quer servir na igreja. E outras vezes o camarada nasceu para servir na igreja e ele quer ser um empresário. Tanto um quanto o outro não vai dar certo. Eu lembro, esses dias para trás, acho que deve ter mais de um mês, com certeza, o pastor Jefferson Garcia, que pregou aqui na quinta, pregou em casa na quarta-feira. E ele falou uma coisa muito interessante sobre uma governadora do Alasca. E eu sou curioso, ele falou, fui pesquisar, mesmo que eu confie nele, mas eu fui pesquisar, porque nós temos que pesquisar o que é aquilo que nós ouvimos. E se você pesquisar, se você dar um Google, você vai ver uma governadora do Alasca
eu não lembro o ano, mas se você pesquisar você vai ver a história dela. Ela tinha uma aprovação altíssima, e ela estava sendo cotada para ser vice-presidente dos Estados Unidos. Só que ela era uma mulher cristã, e a sua família virou pó. Por quê? Porque ela, com tantas coisas, com tantos afazeres, a filha engravidou antes de casar, o filho estava indo para as drogas, e ela falou o seguinte: eu vou parar tudo. Ela renunciou o governo do Alasca para cuidar de casa. E ela disse uma frase mais ou menos o seguinte: o que adianta eu governar o estado e ser querida do estado em detrimento da perda da minha família? Isso é o que? Entender o seu chamado e estabelecer prioridades. Porque o que adianta você ser bem sucedido fora se a sua família está um pó, está um bagaço? Não resolve nada. Então Davi, ele era rei, como eu disse, ele tinha muitas coisas para fazer, mas ele estabeleceu prioridades. Hoje nós estamos já no final do mês de agosto. Mais um ano, Reginaldo, está acabando. Mais um ano. Em novembro, se Deus permitir, eu vou fazer 39 anos, irmão João. O tempo voa. Eu lembro como se fosse ontem, eu correndo ali naquelas ruas ali da Boa Vista, ali, ó, atrás de pipa, correndo atrás de bola. Eu lembro como se fosse ontem, eu brincando na quadra do Povo de futebol até 11 horas, meia-noite. E hoje eu já tenho filho que tem barba e bigode. O tempo voa. Se a gente não estabelecer prioridades, se a gente não saber qual que é o nosso chamado, nós vamos ficar andando em círculos e corremos o risco de Jesus chamar a gente para ter o acerto de contas e não termos nada para oferecer para Deus. O tempo passa muito rápido, então nós precisamos saber o que nós queremos da vida. Quarta-feira passada, sem ser ontem, na semana passada, eu preguei sobre aquela passagem do cego de Jericó. E aquela passagem do cego de Jericó é muito rica em detalhes, pastor David. E aí Jesus chama o cego e fala assim para ele assim: ó, irmã Maria, o que queres que eu te faça? E eu disse lá o seguinte, pastor David: se Jesus chegasse aqui para nós hoje e falasse: o que queres que eu te faça? A maioria ia escolher errado. Por quê? Porque nunca parou para pensar o que ele quer da vida. A maioria ia escolher errado, por quê? Porque nunca parou para pensar para que eu nasci. Se até os insetos, irmãos, foram criados com um propósito, imagina nós, que somos a coroa da criação. Eu gosto de tomar um suquinho de maracujá, eu acho muito bonito o pé de maracujá, as flores, mas para ela ser polinizada, ela precisa daquele besorrinho, né, o bombom, precisa da abelha, o beija-flor. Tudo foi criado com propósito, e nós muitas vezes queremos viver nessa vida sem buscar discernir qual é o nosso propósito. Aí a pessoa está cansada, aí a pessoa está fadigada, aí a pessoa está sempre com aquele nó na garganta, com aquela vontade de chorar, com aquele desejo de morrer. Por quê? Porque está vivendo fora do seu chamado, fora do seu propósito. Precisamos estabelecer prioridades. Você não vai dar conta de fazer tudo. Eu não vou dar conta de fazer tudo. Então nós precisamos estabelecer prioridades. E o segundo passo aqui que Davi fez, o segundo ensinamento aqui nesse versículo é o seguinte. Ele falou assim, versículo 4: uma coisa pedi. Uma coisa fala de prioridade, pedir fala de quê? De oração. Primeiro ele estabeleceu sua prioridade, quero buscar a Deus. Depois ele entregou a sua prioridade em oração para Deus. Aqui está outro grande defeito nosso. Eu estou com alguma coisa que eu preciso resolver, que eu considero um grande passo, e eu estou orando e jejuando para que Deus escolha por mim. E é uma coisa que nós muitas vezes não fazemos, e por causa de não fazer isso, a gente arruma tanto problema,
Barnabé e Paulo, antes de serem enviados para a primeira viagem missionária de Paulo, eles estavam separados em jejum e oração. Talvez, irmã Luzia, alguém falava assim: olha lá que povo à toa, olha. Ou o povo sem vergonha, em vez de trabalhar, em vez de fazer alguma coisa, fica lá o dia inteiro envolvido com esse negócio de jejum e oração. Olha lá, esse povo é louco. Mas a loucura para o mundo é sabedoria de Deus. E por eles ficarem investindo tempo em oração e jejum, quando eles chegavam na cidade, irmãos, os demônios, fugiam. Quando eles chegavam nas cidades, os enfermos eram curados. Quando eles chegavam na cidade, eles pregavam e as pessoas se convertiam. Aleluia! Quando eles chegavam na cidade, as cidades idólatras se convertiam ao Evangelho. E por que às vezes a gente prega e não tem êxito? Por quê? Porque a gente pensa que eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo de eu tirar um tempo ali para jejuar e orar. Sendo que se nós fizéssemos o dever de casa, ia ser igual os discípulos na pesca maravilhosa. Na sabedoria deles, eles pescaram a noite inteira e pegou nada. Era igual eu antigamente, quando o Ebinho tinha terra para ir lá pescar, eu ia pro rio e não pegava nada, só carrapato e chupado de mosquito. Mas na hora que eles estavam dentro da direção de Deus, eu penso que era o peixe que pulava dentro da rede. Então nós precisamos estabelecer prioridades. Qual que é a prioridade número 1 nossa? O nosso relacionamento com Deus. Então eu tenho falado isso diuturnamente quase lá em casa. Invista os seus primeiros minutos em comunhão com Deus. A Bíblia fala: antes de tudo, fazer orações, súplicas e intercessões. E ali ele estabeleceu sua prioridade, uma coisa, entregou para Deus. Eu peço ao Senhor, pedi ao Senhor. E aqui a gente entende, à luz da Bíblia, o salmista vai dizer em outro versículo o seguinte: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo. Todos nós aqui temos desejos no nosso coração para realizar, sim ou não? Se você não tem nenhum desejo no seu coração para realizar, eu acho que você está morto vivo. Todo mundo tem desejo no coração para realizar. Só que a gente faz errado, irmã Luzia. A gente corre atrás do desejo, mas não se empenha em deleitar no Senhor. E a Bíblia diz que quando nós nos deleitamos no Senhor, o que é deleitar no Senhor? É ter o nosso prazer no Senhor, é ter a nossa expectativa no Senhor, é ter o Senhor como nossa prioridade. E aí Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Quem é papai e mamãe aqui sabe o quanto é bom você abençoar o seu filho ou a sua filha quando ele está agradando seu coração, sim ou não? É bom demais, irmãos. Imagina Deus. Então, uma coisa fala sobre prioridade. Pedir ao Senhor fala sobre entregar as nossas prioridades para Deus. Só que Ele não só pediu, porque pedir fala aqui de desejo, fala de entrega, fala de oração. Mas Ele falou assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Meus irmãos, vontade sem atitude não resolve quase nada. Vontade sem atitude não resolve quase nada. Porque Deus não responde necessidades ou vontades. Deus responde fé. E fé fala de atitudes. Quando você vai ler lá em Hebreus 11, sobre os que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé, a fé de cada um daqueles homens levou cada um deles a ter uma atitude. Então, ele estabeleceu prioridade, ele entregou em oração,
mas ele também teve atitude. E sabe o que eu vejo aqui? Muitas vezes nós ficamos no saudosismo. Eu não tive a oportunidade, o prazer de ser crente na década de 90, de ser crente nos anos 2000, quando a igreja evangélica teve um boom de crescimento, quando teve avivamentos, quando os nossos irmãos mais antigos falam às vezes até com lágrimas nos olhos sobre as coisas que Deus fazia, mas não adianta ter saudosismo. Na minha época vigília era de oração e não só de cantoria, né? Que a cantarolando, igual eles falam. Então, irmãos, organiza uma vigília de oração e vamos orar. Mas eu não estou na liderança. Faz igual a minha esposa e as meninas aí, junta na casa de alguém e ora. Porque não adianta ficar falando, na minha época o povo chegava mais cedo, dobrava o joelho no culto e orava. Quem está te impedindo de fazer isso, irmãos? Talvez quando as pessoas nos verem fazendo isso, contagia. Talvez quando as pessoas chegarem aqui e ver aqui 5, 6 ajoelhados, talvez eles ficam constrangidos de sentar aqui pensando que é shopping, praça, e ficar papapá. Por quê? Porque a palavra, irmãos, às vezes pode até convencer, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, nós precisamos parar com o saudosismo e começar a voltar às primeiras obras. Glória a Deus. Porque, como eu disse, vontade sem ação é inútil. Quantas pessoas têm vontade de emagrecer, mas não tem ação? É verdade. É inútil. Quantas pessoas têm vontade de arrumar um emprego melhor, mas não tem ação de estudar para passar no concurso? Vontade sem ação é inútil. Quantas pessoas têm vontade de ter um casamento abençoado, mas não tem ação? Eu sempre falo isso aqui sobre casamento, irmãos. Eu casei em 2011 e eu vou falar para você, em 2012, noivei em 2011, casei em 2012. Eu vou falar para você, sabe por que muitos casamentos terminam? Porque a pessoa pensa que conquistou uma vez, está conquistado para sempre. E não é assim, é uma conquista diária. É uma conquista diária. Então você estabelece, meu casamento é uma prioridade. Então coloque sobre o seu casamento uma meta de conquistar a sua esposa, o seu esposo, dia a dia. No começo meu casamento era bom. Volte às primeiras obras. Faça o que você tem que fazer bem feito. Faça o que você tem que fazer bem feito. É para dar um beijo bem dado. É para dar um abraço bem dado. É para liberar uma palavra de carinho, libere com verdade. É para fazer uma comida, faça uma comida bem feita. É para tirar um tempo com o filho, tira um tempo de qualidade. Então, meus irmãos, isso é o que vai fazer a diferença. Isso é o que vai fazer a diferença. Por quê? Porque o ladrão de coroa, o que veio para matar, roubar, destruir, está por aí, irmãos. Se você não fizer bem feito, tem alguém querendo fazer bem feito só para destruir o que você tem, só para destruir o que você ganhou de Deus. Então, nós precisamos o quê? Eu lembro muito, pastor Gessiano, um estudo que o pastor Lorival deu aqui sobre casamento. Ele falou o seguinte: no namoro, irmãos, você tem que ver tudo. No casamento, você tem que ser meio sério. E muitas pessoas é o contrário. No casamento, irmão, acho que ele fica, no namoro ele fica sério. Tá dando todas as características ali, que ele está entrando numa latada, que ela está entrando numa furada, mas ele fica sério, né? Sério de amor, sabe os coraçãozinhos. Aí no casamento quer colocar a régua lá em cima. Não, irmãos? Coloca a régua mais embaixo. Seja menos exigente. E comece a fazer com que o seu casamento seja abençoado, com que o seu trabalho seja abençoado. Tem que fazer as coisas bem feitas, né? Diminua as cobranças, porque isso é uma semeadura. E eu encerro aqui
com o versículo 5. Porque no dia da adversidade, meus irmãos, o dia da adversidade sempre chega. O dia da adversidade sempre chega. É uma doença, é a perda de um ente querido, é uma traição, é tanta coisa, mas o dia da adversidade sempre chega. Mas quem tem uma caminhada de prioridades, quem tem uma caminhada de oração, quem tem uma caminhada de ação, no dia da adversidade a promessa está aqui, ó. Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Eu vi um vídeo, a gente não pode acreditar muito em internet, porque internet é uma coisa complicada, mas eu vi um vídeo que depois que o Maduro desafiou o Trump, disse que ele escondeu dentro de um bunker, né? Que é aquelas casas subterrâneas, está lá escondido. Saddam Hussein fez isso e não adiantou nada. Agora, se você estiver escondido no tabernáculo de Deus, eita Deus mesmo, ninguém te toca, irmãos. Ninguém te toca. Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Estabeleça prioridades. Busque entender qual que é o seu chamado. Entregue as suas prioridades em oração para Deus e tenha ação naquilo que você quer. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui juntos nesse propósito e não se esqueça de orar por mim e pela minha família, que nós somos carentes das orações dos irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus.